Aula passada nós falamos sobre a lei de Coulomb. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico, campo de natureza elétrica. Campo de natureza elétrica. Vamos fazer uma comparação com o campo gravitacional. Vamos lá. Lá em Física 1A, né, vocês viram, quando a gente tem um corpo de massa M, né? Vamos imaginar a Terra, massa Mzão. A Terra gera ao redor dela um campo de natureza gravitacional, onde se eu colocar uma massazinha dentro desse campo, vai aparecer uma força que nós chamamos de força gravitacional, né? Atraindo essa massazinha para a Terra, assim como a massa da Terra é atraída pela massazinha, né? Certo? Então nós temos aí a força gravitacional. Força gravitacional. Uma positiva, outra negativa, porque força de ação e reação, sentidos opostos. Essa força de natureza gravitacional, ela é dada por G vezes Mzão vezes Mzinho dividido pelo quadrado da distância que separa essas massas, certo? E o campo gravitacional é a razão entre a força gravitacional e a massa que sofre a ação desse campo, certo? Então, aqui nós temos o nosso campo gravitacional, que geralmente a gente chama aceleração da gravidade, certo? Nosso campo gravitacional. Bem, ao invés de massa, vamos colocar uma carga elétrica agora. Nosso assunto é eletricidade, né? Vamos imaginar uma carga. Vou colocar essa carga com um sinal positivo. Pode ser negativo, não tem problema. O importante é que essa carga ela gera ao redor de si um campo de natureza elétrica, certo? Então, essa carga é a fonte desse campo, do campo, ou de campo elétrico. Se nós colocarmos dentro desse campo, em qualquer região, na verdade, certo? Caso ela sofra a ação desse campo, vamos supor que seja uma carga positiva. Nós sabemos, carga positiva com carga positiva, a força é de repulsão. Vimos a aula passada pela lei de Coulomb, né? Uma positiva, outra negativa, certo? Essa força de natureza elétrica, ela é dada pelo produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas, certo? E qual é o campo
elétrico. O campo elétrico ele é dado pela razão entre a força de natureza elétrica sobre uma carga que é chamada de carga de prova em módulo, porque campo elétrico só admite valor positivo, tá bom? Então essa cargazinha aqui é chamada de carga de prova. Carga de prova é para saber se naquele ponto onde foi colocado essa carga sofreu ação do campo. É chamado de carga de prova. Então aqui é o nosso campo elétrico. Campo elétrico. Nosso campo elétrico, observe que é bem parecido com o campo gravitacional, a expressão matemática, né? Força gravitacional sobre a massa, força elétrica sobre a carga. Lembre, corpo tem massa, força é sempre de atração, corpo tem carga, está eletrizado com carga, pode ser de atração ou repulsão, a depender do sinal dessa carga. Lembrando, a unidade de força elétrica é Newton e a unidade de carga é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, a unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb ou volts por metro. A gente vai aprender mais tarde porque é volts por metro. Uma relação tem a DDP, diferença de potencial, e a distância entre placas paralelas. Então, nós temos aí o nosso campo de natureza elétrica. Alguma dúvida, gente? Nessa introdução? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Que bom. Agora tranquilo. Vamos imaginar uma carga Q positiva. Na verdade, duas cargas Qs positivas e duas negativas. E vamos determinar neste ponto o sentido do vetor campo elétrico. Se é vetor, lembrando grandeza vetorial, fica perfeitamente caracterizada com a intensidade, a direção e o sentido, né? A direção é a direção que une aí o ponto com a carga. Essa é a direção. Direção, neste caso, né, horizontal, certo? Agora, qual o sentido do campo? Sentido para a direita ou para a esquerda? Bem, quando nós tivermos uma carga que gera o campo, né, carga fonte do campo positiva, nós teremos um campo elétrico que se afasta desta carga positiva. Então, um campo elétrico de afastamento. Vocês vão ver isso até 3B, até o final do 3B tem coisa falando sobre isso. Carga positiva, campo elétrico de afastamento. Carga elétrica negativa, campo elétrico de aproximação. Certo? Então, positivo se afasta ou diverge da carga positiva, e negativo converge
ou se aproxima da carga negativa. Vamos agora colocar aqui a carga de prova. Uma carga de prova positiva e uma carga de prova negativa. Uma outra positiva e outra negativa. Essa carga de prova vai sofrer ação desse campo elétrico, né, gerando uma força de natureza elétrica. Vamos ver o sentido dessa força. Quando eu tenho carga positiva e carga positiva, a força elétrica é de repulsão, certo? Então, sobre esse ponto aqui, vai gerar uma força para a direita, força de repulsão, certo? Força de repulsão, força elétrica. Quando eu tenho uma carga positiva e uma negativa, a força entre eles é de atração. Força elétrica de atração. Certo? Carga negativa com carga positiva, força elétrica de atração. Força de atração. E carga negativa com carga negativa, sinais iguais, força de repulsão. Força de repulsão. Então, observe a carga de prova positiva. Quando a carga de prova é positiva, observe o sentido do campo e da força. O sentido do campo e da força são iguais. Quando a carga de prova é positiva, o sentido do campo e da força são iguais. Quando a carga de prova é negativa, o sentido do campo e da força são contrários ou opostos, certo? Ok? Então, se Qzinho, que é a carga de prova, for positiva, o sentido de E e F são iguais. Se Qzinho for negativo, o sentido de E e F são opostos. Tranquilo, gente? Tranquilo. Determinar a intensidade de um campo em função da distância. Então, se eu tenho uma carga positiva e outra positiva, nós já sabemos que essa força é de repulsão. Força de repulsão. Sentidos opostos, né? Essas cargas estão separadas pelos seus centros por uma distância R. Distância R, certo? Nós vimos há pouco que esse campo elétrico, ele é dado pela razão entre a força e a carga, certo? E vimos na aula passada que essa força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. Substituindo essa força no campo, então teremos que força é igual a substituindo aqui, né? K vezes Q
sobre o quadrado da distância, dividido por Q. Esse Qzinho aqui, né? Dividido por Q. Então, se eu colocar 1 aqui não faz diferença, vou fazer o produto dos extremos e vou dividir pelo produto dos meios. Então, 1 vezes K vezes Q sobre Q vezes R ao quadrado. Q vezes o quadrado de R. Então, nós percebemos aí que a gente pode cancelar esse Qzinho com esse Qzinho e resulta em K vezes Q sobre o quadrado de R. Então, o campo elétrico ele é diretamente proporcional à carga que gera o campo elétrico, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga que gera o campo e o ponto onde a gente quer determinar a intensidade desse campo. Lembrando que a constante eletrostática no vácuo, que vale 9 vezes 10 a 9, ela é 1 sobre 4π vezes E0, que é a constante elétrica, 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Vezes Q sobre o quadrado de R. Essa carga aqui também em módulo, tá bom? Então aqui nós determinamos a intensidade do campo elétrico a uma distância R. Então, quanto maior a distância, menor a intensidade desse campo, né? Então, se eu tenho uma carga vamos supor positiva, certo? E quero determinar o campo elétrico neste ponto, a intensidade desse campo elétrico é dado por 1 sobre 4π E0 vezes Q sobre o quadrado de R, certo? Sobre o quadrado de R. Então, o nosso campo elétrico, pela carga ser positiva, o campo elétrico é de afastamento, certo? Campo elétrico de afastamento. Vou salvar aqui. Então temos aí o campo elétrico produzido por uma partícula carregada, né? Deixa eu voltar aqui, ver se dá para colocar. Dá. Vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar e desenhar o gráfico. Nós vimos aula passada o gráfico da força com relação à distância. Agora o campo com relação à distância. O gráfico ele será o mesmo porque a expressão matemática é a mesma. O campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, assim como a força F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então nós teremos um gráfico dessa forma, certo? Então, para uma distância R, teremos um campo elétrico E. Dobrando essa distância R, o nosso campo se reduz a
quarta parte. Lembrando, por que se reduz a quarta parte? Como aqui é 2, se a gente colocar 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado. Né? Então vai ficar dividido por 4. Se for 3 ao quadrado, 9. Então, se a gente triplicar a distância, o novo campo elétrico se reduzirá a nona parte. Né? E lembrando, se essa distância tende ao infinito, né, o campo elétrico ele tende a zero. Foi a pergunta de quem? Jonathan Friedlander, não lembro quem foi. Quando essa distância tende ao infinito, o campo elétrico tende a zero, mas não é igual a zero, né? Tende a zero. Vamos para o slide aqui para a gente acompanhar. Então aqui eu tenho uma carga positiva que gera o campo elétrico, né? É a carga fonte. Coloco uma carga, colocou aqui neste ponto, está fora da ação do campo elétrico, então não há força aqui, certo? Nem aqui. Né? Aqui dentro teremos a ação do campo, certo? Então é a carga prova, carga de prova, tá bom? Então, força de atração ou de repulsão vai depender do sinal dessa carga. Campo elétrico, campo gravitacional, foi o desenho que eu fiz para vocês inicialmente, certo? Então, o campo elétrico, ele é a razão entre a força e a carga. Nós vimos inicialmente essa carga e a carga de prova, né? Ou seja, que sofre ação do campo elétrico. A unidade é Newton por Coulomb, volts por metro, nós vimos isso também, certo? O sinal das cargas, então a carga que gera o campo, for positivo, o campo é de afastamento, carga que gera o campo negativo, o campo elétrico é de aproximação. Se a carga de prova é positiva, sentidos iguais, positivos sentidos iguais, se for negativo, sentidos opostos, certo? Sentido do campo e da força, certo? Então, tá tudo aí que nós vimos. Aqui o campo elétrico produzido por uma partícula carregada, né, em função da distância R, e o gráfico do campo versus a distância, né? Aumentou a distância, o campo ele vai reduzindo, certo? Vai reduzindo. Agora o campo elétrico é uma distribuição discreta de cargas. Então, se eu tenho várias cargas, por exemplo, eu tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3, e quero saber a intensidade do campo elétrico neste ponto aqui, nesse ponto, sabendo que essa carga Q1 é positiva, Q2 eu acho que saiu aí. Oi? Voltou agora. Voltou? Então, sabendo que a carga Q1 é positiva, Q2 é positivo e Q3 é negativa, certo? Qual é a intensidade do campo elétrico resultante neste ponto P aqui? Aí o que é que a gente faz? Calcula o campo elétrico com relação à fonte de carga Q1, né? Como a carga é positiva, o campo elétrico dele é de afastamento, então é 1. Carga positiva Q2, campo elétrico também de afastamento,
nosso E2. E a carga Q3, como a carga é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Então, nosso E3. Então, o nosso campo elétrico total, campo elétrico resultante, é a soma dos campos. É 1, é 2, mais é 3, certo? Então aí é uma distribuição discreta de cargas elétricas, certo? Lembrando que cada carga... Oi? Eu fico com dúvida aí. Você fez a distribuição das setas. O seu áudio tá baixo, Santana. Eu fiquei com dúvida aí quando você fez a distribuição das setas em vermelho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Observe Q1. Q1. Diga. Fala. Não pode seguir com a explicação que eu certo. Observe, aqui é a carga positiva, correto? Sim. Quando a carga é positiva, neste ponto o campo elétrico se afasta. Lembre, carga positiva, campo elétrico de afastamento. Carga Q2 positiva, campo elétrico neste ponto se afasta. E quando a carga é negativa, aqui a carga é negativa, o campo elétrico não se afasta, o campo elétrico se aproxima da carga. Ok? Certo, agora entendi. É que eu tava, quando você fez o desenho aí, eu considerei o ponto P e tava tentando entender de onde estava sendo as cargas. Ele está saindo do Q1, Q2 e Q3. Entendi. Isso, o campo elétrico é uma função da distância das cargas, certo? Sobre a carga, o campo elétrico ele é zero, certo? Então a gente tem um campo elétrico a uma certa distância entre a carga e um ponto aí qualquer, certo? Deixa eu salvar aqui, salvar como? Então, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então esse ponto, esse P aí, ele seria neutro, né? Vai depender mesmo, o campo vai depender das cargas, né? O ponto ele influencia com relação à distância, né? Porque na expressão ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então depende da distância do ponto até a carga, influencia na intensidade do campo elétrico. Quanto maior a distância do ponto, né, menor é a intensidade do campo elétrico. Ok? Ok. Vamos seguir então. Voltando aqui no slide, é perceptível, né? Carga positiva, campo elétrico de afastamento, carga negativa, campo elétrico de aproximação, carga positiva, campo elétrico de afastamento, campo resultante é o total ou a soma desses campos. Soma desses campos. Vamos agora para as linhas de força, que chamado linhas de campo. Linhas de campo ou linhas de força. Ou linhas de força. Vamos imaginar uma carga ou uma partícula carregada positivamente e outra aqui carregada negativamente, certo? Eu terei nestas cargas linhas de campo que no meu desenho deveria ser retas, né? Mas o negócio aqui tá feio. Deixa eu
nessa bandejinha para ver se eu melhoro. Então aqui são linhas, chamado linhas de campo elétrico, certo? Essas linhas são perpendiculares aqui a essas cargas, tá bom? E são radiais. Ou seja, se a gente fechar isso aqui, isso aqui seria um raio, tá bom? Então, na carga negativa, a mesma coisa. Então, as linhas de campo são retas, certo? Radiais. E qual a diferença com relação à carga, ao sinal da carga? Observe, se a carga é positiva, nós já vimos que o campo elétrico é de afastamento. Então, quando a carga é positiva, essas linhas são radiais, se afastando da carga positiva, ou divergindo da carga positiva, certo? Então, diverge da carga positiva. Enquanto que quando a carga ela é negativa, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico, elas convergem para a carga negativa, ou morrem na carga negativa. Aqui nasce na carga positiva, aqui morre na carga negativa, ou converge para ela. Certo? Agora, se nós tivermos um dipolo, elétrico, né? Eu tenho as linhas saindo do positivo e chegando no negativo. Então, se diverge do positivo e converge para o negativo, né? Ele aqui sai do positivo e vai para o negativo nesse dipolo elétrico. Então, temos aí as linhas de campo ou linhas de força no sentido do positivo para o negativo. Sentido do positivo para o negativo. 1, 2, 3, saindo. 1, 2, 3, chegando. Se eu colocar aqui um vetor campo elétrico, ele é tangente a essas linhas de campo em qualquer ponto. Ele é tangente e no mesmo sentido das linhas de campo, certo? Na verdade, são as linhas de campo que são tangentes ao vetor campo elétrico e o mesmo sentido do vetor campo elétrico, certo? Então, sentido das linhas, sentido do vetor. Se eu analisar aqui um ponto A e aqui um ponto B, ponto A e um ponto B, o campo elétrico em A ele é mais intenso do que o campo elétrico no ponto B. Por que eu sei disso?
Porque quanto maior a concentração de linhas de campo, ou seja, quanto maior a densidade de linhas de campo, maior a intensidade deste campo elétrico, certo? Então, como aqui as linhas estão mais próximas, aqui as linhas estão mais afastadas, o campo elétrico é mais intenso nas linhas de corrente onde estão mais próximas, certo? Perguntas, dúvidas, gente? Muita teoria até agora, né? Vamos para as figuras aqui, para vocês visualizarem mais bonito do que o meu desenho. Se ele chegar, bom, né? Cadê você? Aí. Então, observe campo elétrico se afastando da carga positiva. Campo elétrico se afastando da carga positiva. Aqui, as linhas de campo se aproximando da carga negativa. Linhas de campo, o campo elétrico, tangente, né? Se aproximando da carga negativa. Então, quando eu tenho um dipolo positivo e negativo, as linhas de campo saem do positivo para o negativo, o campo elétrico tangente a essas linhas e no mesmo sentido. Aqui eu tenho positivo e positivo, o campo sai dos dois, certo? Saem dos dois. Aqui, novamente, positivo e negativo. Ele está mostrando que o campo elétrico é mais intenso neste ponto, porque está mais próximo da carga e porque a proximidade das linhas de campo, linhas de força, certo? Se eu colocar uma carga positiva aqui, ela é atraída pela negativa, e uma carga negativa está no sentido oposto aí das linhas de campo, né? Porque é atraída pela carga positiva. Trajetória dessas partículas. Agora eu tenho um campo elétrico uniforme. O campo elétrico ele é uniforme quando a intensidade desse campo elétrico ele é igual, né? A intensidade, direção e sentido, na verdade. As linhas de campo, observe, ó, nessa placa paralela aqui, as linhas de campo ele saem do positivo para o negativo. Então sai do positivo para o negativo. Essas linhas de campo em um campo elétrico uniforme, elas são linhas de campo paralelas e igualmente distanciadas ou igualmente espaçadas, certo? E aí nós temos um campo de natureza elétrica uniforme. Então as linhas de campo elétrico se afastam das cargas positivas, nesse caso aí placas positivas, onde começam, e se aproximam das negativas, onde terminam. Então se eu observar uma face apenas, ó, ele nasce na face onde está a carga positiva, certo? Trajetória das partículas. Observe que placa positiva, placa negativa, campo elétrico no sentido dessas placas, do positivo para o negativo, tá bom? Então, qual a trajetória dessas cargas? Se eu lançar uma carga negativa, ele vai entrar no campo elétrico e vai ser atraído pela placa positiva, porque sinais opostos se atraem. Se eu lançar uma carga positiva agora, ela quando entra no campo elétrico, vai ser atraída pela placa negativa. Observe que os dois têm trajetória parabólica,
certo? Agora, se eu lançar uma carga neutra, ela passa pelo campo elétrico sem sofrer ação, né? Sem sofrer ação. Então, eu pergunto a vocês, qual o sinal dessa gota emitida aqui por esse emissor, certo? Um jato de tinta numa impressora, por exemplo, né? Lançou um jato, tem uma gota, certo? Vamos supor que essa gota aqui tem sinais ou não, certo? Qual o sinal da gota 1? É positivo. Eu acho que é positivo. Positivo, por que você acha que é positivo? Porque o sentido da carga está indo para o lado direito. Então, no caso, como ali do lado direito dessa placa seria negativa, então a carga 1 seria positiva e estaria se aproximando do lado direito, seria isso? Como é que você sabe que essa placa à direita é negativa? Isso que eu ia falar, eu não sei Porque o campo, por causa do campo, entendeu? Ali, ó, Perfeito. Perfeito. É só olhar o campo. O campo elétrico sai de um para o outro. Então, se ele sai daqui para lá, ele está se afastando da placa positiva e se aproximando da placa negativa. Então, aqui é negativo e aqui é positivo. Perfeita análise, certo? Então, carga 1, positivo, carga 2, neutro, carga 3, negativo. Certo? Aqui o papel, ó, para imprimir nessa impressora. Acho que está travado aí. Travou? Visualizou agora? Sim. Ok. Então vamos para a dinâmica das cargas. Dinâmica das cargas. Vamos imaginar aqui duas placas paralelas, uma eletrizada positivamente e a outra negativamente. Então as linhas de campo saem do positivo para o negativo. Oh my God, essa. Só ajeitar aqui para ver se melhora. Gente, aí são retas, viu? Apesar de não parecer, mas seria. Olha o Google aí já avisando que faltam 10 minutos. Então, nosso campo elétrico, né? Saindo do positivo para o negativo. Deixa eu colocar aqui dentro. Vamos imaginar uma carga negativa com a velocidade na direção x sendo lançada neste campo aqui, certo? Carga negativa. Vamos supor que aqui depois dessas placas a gente tenha um papel, né? Onde vai essa carga vai colidir, certo? Então essa carga penetra aqui neste campo, vai sofrer
uma deflexão, um desvio, né? Observe que carga negativa é atraída pela placa positiva. A velocidade é o suficiente para ele sair deste campo elétrico sem colidir com a placa. Quando ele sai deste campo elétrico, ele segue em linha reta e colide neste ponto, certo? Então, se essa deflexão aqui for, essa deflexão vertical for y, certo? Essa distância for y, e a altura da reflexão, a altura, na verdade, que a carga negativa colide aqui, for h, e a distância onde foi colocado esse anteparo aqui com relação à placa for d, e o comprimento dessa placa for L, a gente vai achar uma relação y sobre h, y sobre h é igual ao comprimento da placa L sobre 2 vezes essa distância entre a placa e o anteparo, certo? Entre a placa e o anteparo. Como é que eu calculo esse y aqui? Vocês lembram lá do movimento uniformemente variado? S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Então essa expressão a gente vai usar para determinar esse desvio aí. Esse y ele é dado por meio de A vezes T ao quadrado. T ao quadrado. E a velocidade, que é o deslocamento dividido pelo tempo, que nos dá deslocamento, velocidade vezes o tempo, né? Então V vezes T. Então nosso deslocamento é L. Nosso deslocamento é L vezes a velocidade lançada na direção X vezes o tempo. Vezes o tempo. Ok? E essa aceleração aqui? Vamos lá. Se a nossa força elétrica é Q vezes E, de onde veio esse Q vezes E? Estão acompanhando aí, gente? Faltam 5 minutos. Sim. De onde veio essa expressão? Campo, força sobre a carga, tá bom? Fiz Q vezes E. Então, Q vezes E é a força. E a segunda lei de Newton, a força, massa vezes a aceleração, igualando a esses dois, né? Eu tenho massa vezes a aceleração igual a Q vezes E. Então, a nossa aceleração é Q vezes E sobre a nossa massa, né? Massa está multiplicando, passa para cá dividindo, certo? E eu posso ainda colocar em termos de derivada. A aceleração é a derivada segunda, né, da posição, certo? Sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Q vezes E
sobre N. Certo? Perguntas? Nenhuma, né? Vamos fazer uma questão para a gente se divertir, porque só teoria não dá, né? Eu vou salvar, vamos encerrar essa reunião. Ele diz que essa figura aqui, mostra as placas defletoras de uma impressora eletrostática de jato de tinta, com eixos de coordenadas superpostas. Uma gota de tinta com massa 1,3 vezes 10 a menos 10 kg. Então a massa 1,3 vezes 10 elevado a menos 10 quilogramas é a nossa massa. E carga negativa de valor absoluto 1,5 vezes 10 a menos 3. Então carga 1,5 vezes 10 a menos 13 coulomb. Então ele colocou essa carga em módulo, né? Carga absoluta, já que ele diz que a carga é negativa. Penetra na região entre as placas, movendo-se inicialmente na direção do eixo X com velocidade de 18 metros por segundo. Então, velocidade de 18 metros por segundo. 18 metros por segundo. O comprimento L de cada placa é 1,6 centímetros. Então, o comprimento da placa é de 1,6 centímetros, que dividido por 100 nos dá 0,016 metros, né? 2, certo. As placas estão carregadas e, portanto, produzem um campo elétrico em todos os pontos da região entre elas. Suponha que esse campo esteja dirigido verticalmente para baixo, está aqui na figura, campo para baixo. Isso quer dizer que a placa superior é positiva, a placa inferior é negativa. Seja uniforme esse campo e tenha módulo de 1,4 vezes 10 a 6. 1,4 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Qual é a deflexão vertical da gota ao deixar a região entre as placas? Então, qual é o Y, né? Deflexão da gota ao deixar a região entre as placas. A força gravitacional é pequena em comparação à força eletrostática e pode ser desprezada. Deixa eu pegar aqui este desenho. Dar aqui um Ctrl C e aqui um Ctrl V. Aumentar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ok. Então, a deflexão, ela ocorre neste ponto aqui, né? Quando sai aí do campo elétrico entre as placas, né?
Então aqui é o nosso y que a gente está procurando, certo? Nosso y. Vamos lá. O que é que a gente vai precisar? Vai precisar aqui. Nós vamos lembrar que nosso y ele é meio de a vezes t ao quadrado, né? Certo? Mas nós não temos aceleração em nenhum tempo. Ele não deu aceleração em nenhum tempo. Mas nós sabemos que o nosso L, que é o nosso comprimento, ele é dado pela velocidade vezes o tempo. Certo? E vimos também que a nossa aceleração é dado por Q vezes E sobre M. Né? M vezes A, força, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração, força Q vezes E, força elétrica, né? Então, vamos substituir aqui o nosso y. A gente quer nosso y igual a vezes t ao quadrado sobre 2, que é o meio, né? Certo? Quem é nossa aceleração? Q vezes E sobre m. Então, a nossa aceleração, Q vezes E sobre m, vezes 2 aqui embaixo. E em cima tem o t ao quadrado. T ao quadrado. Só que nós não temos t. Então, se eu isolar t aqui, eu tenho que t é igual a L sobre V, certo? Então, V vai passar para baixo dividindo. Então, substituindo o nosso t agora, temos que Q vezes E sobre 2m, t ao quadrado, então L sobre V, L ao quadrado sobre V ao quadrado. E vamos substituir, certo? A nossa carga é de 1,5 vezes 10 a menos 13. O campo elétrico é de 1,4 vezes 10 a 6. Preparem a calculadora. 1,4 vezes 10 a 6. O comprimento da placa 0,016 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2 vezes a massa, 1,3 vezes 10 a menos 10, vezes o quadrado da velocidade, 18 ao quadrado. É com vocês aí essa continha agora, gente. Vejam aí quanto é que dá, por favor. Estou fazendo a continha aqui, o meu do 6,38. Tá sentindo? Bateu de vocês aí, 6,38? Bateu 10 a menos 4? 10 a menos 4. Isso aí. Metros, né? Metros. Ou 6,4, né? Se a gente arredondar, né?
Vamos agora voltar aqui para o slide. O osciloscópio lançando canhão de elétrons, passa pelas placas, vai sofrer uma deflexão, outras placas aqui horizontais, e aí a tela vai ficar a projeção desses elétrons, certo? Outra aplicação do campo elétrico, também, depois vocês se interessarem podem ler aí. E vamos agora para o momento de dipolo elétrico. Momento de dipolo elétrico. Então tem uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de campo saem do positivo para o negativo. Campo elétrico tangente a essas linhas e no sentido dessas linhas de campo, certo? Vamos ver como é que a gente calcula esse momento de dipolo, certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Então, um dipolo elétrico, certo? Essas cargas estão separadas por uma distância d, e este ponto aqui é o centro do dipolo, certo? É o centro do dipolo. Centro do dipolo. Bem, vamos calcular o campo elétrico neste ponto aqui, certo? Neste ponto aqui, nesse ponto P, sabendo que a distância deste ponto P até a carga positiva desse dipolo, eu vou chamar de R positivo, certo? E a distância deste ponto P até a carga negativa do dipolo, eu vou chamar de R negativo. R negativo. Então, a distância do ponto P até essa carga negativa. Opa. Alguma dúvida no desenho até aí, gente? Não, né? Agora, com relação ao centro desse dipolo, centro do dipolo, nós teremos uma distância na vertical que eu vou chamar de Z. Z é a distância do ponto P, onde a gente vai analisar o campo elétrico, e o centro do dipolo. Bem, qual o campo elétrico, qual o sentido do campo elétrico neste ponto P com relação à carga positiva? Qual o sentido do campo? Para cima ou para baixo? Com relação à carga positiva. O que é que vocês acham? Para cima? Perfeito. Campo elétrico de afastamento, né? Campo elétrico de afastamento. Então, esse é o campo elétrico criado pela carga positiva. Certo? E com relação à carga negativa no ponto P, para cima ou para baixo?
Isso, para baixo. Então, campo elétrico criado pela carga negativa no ponto P. Observe o tamanho dos vetores aqui. Eu coloquei... É menor por causa da distância, né? Exatamente. Perfeitamente. Quanto maior a distância, menor a intensidade do campo elétrico. Menor a distância, maior a intensidade do campo elétrico. Perfeitamente. Vamos calcular a resultante desse campo elétrico, né? A resultante a gente já sabe que é para cima, né? Observe que aqui a gente tem uma diferença entre os campos, certo? Por que uma diferença entre os campos? Porque eles têm sentidos opostos. Então, tem sentidos opostos. Vetorialmente, a gente calcula a diferença entre eles, certo? O campo elétrico total, o campo elétrico resultante, sentido para cima. Então, quem é o campo elétrico resultante? Lembrando, eu vou colocar campo elétrico, a carga, ou melhor, a constante, vezes a carga sobre o quadrado da distância que separa a carga, né? Nesse dipolo, certo? Essas distâncias são iguais? Não. Uma distância aqui da carga positiva e outra distância é com relação à carga negativa, certo? Agora eu tenho campo elétrico. Eu posso colocar a constante e a carga em evidência, só que essa constante K eu vou substituir por 1 sobre 4π é 0, vezes Q dividido por 1 sobre R mais ao quadrado menos 1 sobre R menos ao quadrado. Alguma dúvida nessas continhas até agora, gente? Não, né? Então, eu quero determinar esse campo elétrico aqui em função dessa distância Z, né? Que é o centro do dipolo, aqui no centro de massa desse dipolo, certo? Mas eu só tenho aqui a distância entre a carga e o ponto. Então, vamos determinar essa distância aqui, Z, certo? R positivo em função de Z. Então, daqui até aqui é a distância do ponto P, a carga positiva. Eu quero colocar em função de Z. Então, observe que Z é maior do que R positivo, né? Então, quem é R positivo seria Z menos esse pedaço aqui. Quem é esse pedaço aqui? É D sobre 2, né? Porque aqui é o centro do dipolo, aqui é D sobre 2 e aqui também é D sobre 2. Então, Z menos D sobre 2, é o R positivo, né? Então, todo menos essa parte, eu achei essa outra parte aqui, certo? E o R negativo é o Z. Quem é o R negativo? Essa distância toda aqui, ó. Então, é Z mais este pedaço aqui, que é D sobre 2. Então, Z mais D sobre 2, certo? Então, vamos substituir campo elétrico, 1 sobre 4π é 0, vezes Q, 1 sobre R positivo é Z,
menos D sobre 2 ao quadrado é menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado, certo? D sobre 2 ao quadrado. Então, nosso campo elétrico, vou dar uma melhorada aí. Dar uma melhorada dessa forma aqui, ó. Vamos supor que esse Z esteja muito distante. Esse Z aqui, ou seja, a distância do ponto, seja bem longe do centro do dipolo. Ele é tão longe que a gente vai colocar assim, ó, Z muito maior do que D, certo? Muito maior do que D. Para Z muito maior que D, nosso campo elétrico, solucionando essa equação para um Z muito maior do que D, ele vai ficar 1 sobre 2π é 0 vezes Q vezes D sobre Z ao cubo. Esse é o nosso campo elétrico para uma distância muito grande com relação a D, certo? Ou a gente pode também colocar assim, ó, é igual a 1 sobre 2π é 0. Esse Q vezes D a gente chama de um P. Esse P é de momento dipolar, certo? Momento desse dipolo aqui, sobre Z ao cubo, certo? Então esse P aqui é o momento dipolar. Batata, eu fiquei na dúvida aí, por que fica o Z ao cubo da fórmula, ou onde foi que veio Z ao cubo? Na verdade, a gente tem que destrinchar essa expressão em função desse Z muito maior que D. Quando a gente destrincha esse Z ao quadrado, aqui, essa função aqui, resulta nesta expressão. Como essa conta daqui para cá é muito grande, eu já coloquei direto, entendeu? Ok. Então, observe que esse P aqui de momento dipolar, ele é esse Q vezes D, tá bom? Q vezes D, certo? Então, o momento dipolar. O momento dipolar, ele tem sentido, né? O momento dipolar, vou colocar aqui, sentido da carga negativa, ou seja, de menos para mais. Tem um sentido oposto do campo elétrico, tá bom? Então, se a gente tem aqui o sinal negativo e aqui o sinal positivo desse dipolo aqui, ó, certo? Nós vamos ter o campo elétrico do positivo para o negativo e o momento dipolar do negativo para o positivo, tá bom? Momento dipolar.
E no desenvolvimento fica um meio mesmo, né, professor? Não é um quarto não, né? É um meio mesmo, não é um quarto não. Reduz aí. Beleza. Nesse cálculo daqui para cá ele reduz aí. Opa, por onde veio isso? Salvar como? Agora sim. Olha ela aí, tá vendo? Essa expressão 1 sobre 2π é zero. Momento de polo sobre z ao cubo. Certo? Chegamos nesta expressão aqui. Ok? Vamos fazer essa questão. Os sprites, figura 21, 10A, são imensos clarões que às vezes são vistos no céu, acima de grandes tempestades. Durante décadas, eles foram observados por pilotos em voos noturnos, mas eram tão fracos e fugazes que a maioria dos pilotos imaginava que tais sprites não passavam de ilusões. Na década de 90, porém, os sprites foram registrados por câmaras de vídeo. Câmara de vídeo ainda não são muito bem compreendidos, mas acredita-se que sejam produzidos quando ocorre um relâmpago bastante intenso entre a Terra e uma nuvem de tempestade. Particularmente se o relâmpago transferir uma grande quantidade de carga negativa, menos que da Terra, para a base da nuvem. Figura 10b. Logo depois da transferência, a Terra possui uma distribuição complexa de carga positiva. Entretanto, podemos utilizar um modelo simplificado do campo elétrico produzido pelas cargas da nuvem e da Terra, supondo haver um dipolo vertical formado por uma carga negativa na altura h da nuvem e uma carga positiva a uma distância h abaixo da superfície da nuvem, né? Se Q vale 200 Coulomb, então se a carga Q vale vale 200 Coulomb, 200 Coulomb e altura H 6 km, altura H 6 km. Qual é o módulo do campo elétrico do dipolo a uma altitude de 30 km? Qual é o campo elétrico do dipolo a uma altura de 30 km? 30 km. Z1 30, ou seja, um pouco acima das nuvens. E a uma altura Z2 60 km, ou seja, um pouco acima da atmosfera. Então, na verdade, são dois campos, né? Um campo a 30 km e o outro a 60 km. Vou chamar de E2. Então, eu vou pegar essa figura aqui para a gente ver o que está contido aqui. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ctrl+C e um Ctrl+V. Então, dipolo está aqui, ó, carga negativa e carga positiva, certo? Então, aqui a gente tem o centro do dipolo, que é a nuvem, né? Aqui
separados aqui por essa altura H. Essa altura H são 6 km, né? Então 6 km acima, 6 km aí abaixo, certo? Dessa, quer dizer, nem sei se aqui é nuvem, é uma superfície aí de separação aí desse dipolo. Vamos lá, nós vimos que a intensidade do campo elétrico no dipolo, certo? Ele é dado por 1 sobre 2π é 0 vezes o momento sobre z ao cubo, certo? Só que o momento dipolar ele não deu o momento dipolar. E quem é este momento dipolar? Esse momento dipolar, nós vimos lá na dedução, é a distância vezes a carga. É o dq, né? dq, certo? Nós vimos que a distância, essa distância D é a distância entre as cargas, que aqui ele chamou de H, tá bom? Então, aqui é o nosso D, ó. Certo? Esse é o nosso D. Ok? Então, observe que esse D é 2 vezes H. Ok? Então, H mais H, 2H. Então, o campo elétrico será 1 sobre 2π, né? Vou botar aqui o raciocínio sobre 2π. Essa distância é 2H, então 2H vezes Q. Deixa eu melhorar aqui. 2HQ sobre Z ao cubo. Vocês estão acompanhando aí, gente, essa continha? Tô sim. Sim. Então vamos lá. Vamos substituir os valores agora. 1 sobre 2π. A nossa constante é 8,85 vezes 10 a menos 12. Menos 12. Deixa eu dar uma melhorada nisso aí. Menos 12 vezes... Na verdade, poderia botar logo aqui, né? Mas tudo bem. 2 vezes H. H vale 6 km, ou seja, 6.000 metros, né? Vezes a carga 200 Coulomb sobre Z. Então, estamos calculando é 1. Então, aqui é o nosso Z1, né? 30 quilômetros ou 30.000 metros ao cubo. Com vocês agora essa continha. Quanto é que dá aí essa continha? Se eu não fiz nada errado, deu 1.598,5. 598,5. Confere aí. Pra ver se tá certo. 5 Newton por Coulomb ou volts por metro. Então, 1598,5 Newton por Coulomb ou volts por metro. Certo? Então, calculamos é 1. Vamos calcular é 2 agora. É 2. Observe que o campo elétrico é em função do cubo da distância, né? Z, né? Certo? O Z aqui, ó. Então, como a gente já tem o valor do campo elétrico 1, a gente pode
pode calcular em função desse campo elétrico 1, certo? Por quê? Porque se Z1 são 30 quilômetros e Z2 dobrou para 60 quilômetros, se Z dobrou, então se eu colocar 2 aqui, 2 elevado ao cubo é 8, certo? Ou seja, o novo campo se reduz à 8ª parte, certo? Se vocês não quiserem fazer assim, é só substituir todos os valores, ao invés de 30 mil, vão colocar 60 mil, né? E vai dar a mesma coisa. Faça essa divisão aí, 1598,5 dividido por 8. Quanto deu aí essa divisão? 199,8. 199,8 Newton por Coulomb ou volts por metro. Vocês entenderam por que eu coloquei aí dividido por 8, gente? Porque foi 2 ao cubo. Isso, ó. Se Z dobra, né, de 30 para 60, então Z dobra, então ele vai ficar 2 ao cubo, né? Porque a expressão aqui, ela é ao cubo, né? Ok? Só foi para não fazer essa conta toda de novo, mas se botar aqui 60 mil, vocês vão achar 69,8. Se não acharem, tem alguma coisa errada. Deixa eu voltar aqui. Já estão cansados? Já estão cansados? Cadinho. A gente vai parar por aqui. Vamos deixar essa outra parte aqui, ó, campo elétrico, distribuição contínua de cargas, no disco, no anel, distribuição contínua de cargas, essa questão e essa questão que foi de agora, ó, da P, certo? Questão 3. Apesar de estar a data 20 de ontem, né? Foi porque ele enviou para mim ontem. O aluno está em 3B agora. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Bom descanso para vocês, né? E até quinta-feira que vem.